Oi, gente. Hoje a gente vai falar, super curto o vídeo, tá? Sobre fios cirúrgicos. Os fios cirúrgicos, eles têm uma primeira classificação que é muito importante pra gente, que são os fios absorvíveis e não absorvíveis. Os fios absorvíveis, vamos falar primeiro deles, o próprio nome diz. Então, são fios cirúrgicos, primeira coisa, né? A função do fio cirúrgico, então, é unir dois tecidos, tá? Até a cicatrização acontecer. Lógico, alguns fios a gente vai ver que eles ficam no nosso organismo, mesmo depois da regeneração da cicatrização. Então, dos fios absorvíveis, nós temos 3 tipos. O primeiro tipo é o catigu simples. O catigu simples, ele é um fio chamado de fio natural. Ele é feito da parede do intestino dos bovinos. E esse fio, o corpo vai absorver. Como que o corpo vai absorver? As nossas células fagocitárias vão lá no fio e vão começar a fagocitar, a destruir o fio aos poucos. Isso leva semanas, mas ele se mantém intacto ali, segurando o tecido por pelo menos 7 dias. Depois desses 7 dias começa o processo, tá? O segundo tipo agora, fio catigu cromado. Então, o catigu cromado, o que ele é? Ele é um fio, o catigu simples que foi feito, tá? E aí ele recebeu um banho de uma substância chamada cromo. O cromo, ele dá um tempo maior de duração para esse fio. Então, se o catigu simples durava 7 dias para ele poder começar a ser fagocitado, o catigu cromado, tá? Esse aqui, ele dura pelo menos 14 dias. O catigu cromado, ele é um pouco mais escuro, ele é marrom, e o catigu simples, ele é um amarelinho bem clarinho, tá? O catigu cromado é marrom por causa do cromo. Os fios absorvíveis, eles vêm num pacotinho que tem um líquido, e esse líquido tem a função de manter o fio ali adequadamente, tá? Então, é normal, o instrumentador, o cirurgião corta na hora, deixa o líquido vazar, e aí esse fio é usado. Os catigus, eles podem vir já com uma agulha, e aí muitas vezes o cirurgião usa a palavra certix, então ele fala que o catigu certix, ou seja, com agulha. Ou ele pode vir sem agulha, enrolado, então a gente fala que é num rolinho. Então o cirurgião vai falar, eu quero o catigu tal tamanho no rolinho, tá? Mas qual que é o problema do catigu? A parte boa é que ele é muito barato. E ele é usado geralmente em mucosas. Então ele é bastante comum em parto normal, quando faz a episiotomia. Então vai fazer a episiorrafia, que é a sutura. E é usado esse fio, tá? E ele é usado também por dentistas, ou ele pode ser usado dentro do nosso organismo. Qual é a desvantagem dele, então? Já que ele é barato, né? A desvantagem é que algumas pessoas têm rejeição, sofrem rejeição ao fio catigu. E aí, o que acontece? Acontece que dentro do organismo, né, ele não aceita o fio e ele monta um baita de um processo inflamatório, que nós já estudamos, um processo inflamatório agudo, para colocar esse fio para fora. Como que isso se caracteriza na prática? Vamos pensar uma mulher que fez cesárea, então, e no útero é usado o fio catigu nela, para fechar o útero. Os pontos da pele não se fecham completamente, fica sempre uma deiscência, né? Uma parte sem cicatrização. E o organismo vai tentar colocar esses pontinhos do catigu para fora. Então, a mulher produz muita secreção purulenta e aí ela consegue perceber os pontinhos saírem. E essa inflamação só acaba a hora que o organismo termina de colocar tudo para fora, tá? Então, assim, é bem complicado, né? E aí, pensando
Nisso, a indústria produziu então um fio que fosse absorvível, mas que não fosse natural, que não viesse de um animal, mas que fosse sintético, feito em laboratório, tá? E esse fio, então hoje, ele só tem um tipo, ele não é simples, ele não é cromado, tá? Ele é único. E aí esse fio, ele é da cor roxa, que é o Vicryl, tá? O Vicryl, então, ele veio para, vamos dizer assim, substituir no mercado o Catigu. Mas por que não substituiu? Por que ainda temos Vicryl e ainda temos Catigu simples e Catigu cromado? Preço, valores. É muito mais caro a compra do Vicryl do que a compra dos dois tipos de Catigu, tá? Então a gente vai ver muita cirurgia, principalmente do SUS, ainda sendo feita com Catigu. A gente vai ver cirurgias de convênios e particular sendo feita com Vicryl. Muito complicado até explicar isso, mas se eu não falar dessa maneira, vocês não vão entender por que ainda tem o Catigu no mercado, tá? Agora vamos falar de um outro grupo que são os não absorvíveis. Então o próprio nome diz, ele vai ficar no organismo para sempre, se não for retirado para sempre. Os fios não absorvíveis, eles podem ser usados dentro do organismo, nos ossos ou na pele. Vamos começar a falar da pele. O fio de pele, também chamado mononylon ou somente nylon, é um fio não absorvível e que, como é na pele, precisa ser retirado, tá? Quanto tempo se retira? Depende muito, depende do local. Então, por exemplo, os pontos que são dados no antebraço, que é uma região que não tem muita movimentação, não tem muita articulação em cima, embaixo, geralmente com 7 dias já podem ser retirados. Locais onde tem muito movimento, como por exemplo na barriga, né, que a gente usa a musculatura abdominal para tudo, tá? No cotovelo. Nesses casos, o fio nylon, ele pode ser retirado com 10 dias ou até com 2 semanas. Geralmente, quem dá os pontos já dá essa recomendação. Samira, posso ficar com os fios? Não retirar da pele. Nós estamos falando de pele primeiro. Posso retirar da pele? Não, não pode. Tá? Por que não posso retirar da pele? Por que não posso deixar na pele? Pelo seguinte, o fio que é deixado na pele, o organismo ele vai de alguma forma querer dar um jeito. Então ele vai tentar englobar, colocar para dentro, que é pior, ou ele vai tentar expulsar. Tá? Mas isso leva um tempo, isso acaba virando uma inflamação crônica, então não é legal. Tá na hora de tirar? Tira. Samira, era pra tirar com 10 dias, eu tirei com 30, agora passou 30 dias, eu vou querer tirar. E agora? Tira. Só que o que acontece? Muitas vezes a própria pele já começou a englobar o fio e vai machucar para tirar. Então, assim, orientem as pessoas em relação a isso. Se é um fio que é para tirar com aquele tempo, tá? Ainda nos fios não absorvíveis, a gente tem outros tipos de fios que são usados dentro do organismo, tá? Para, por exemplo, foi retirada o apêndice. O local que foi retirado o apêndice é dado ponto, e aí esses pontos vão ficar para o resto da vida, tá? E aí poderia ser usado, por exemplo, a seda, o algodão, tá? O nylon, tem vários grupos de fios que não são absorvidos e o organismo aceita bem isso. Ele monta uma inflamação crônica ali e depois ele para, tá? Então, são fios que não tem problema ficar dentro do nosso organismo. Vou dar um exemplo. Cirurgia plástica, abdominoplastia. Na abdominoplastia, as pessoas acham que é só retirada de pele. Não adianta só retirar a pele. Quem faz abdominoplastia é porque a musculatura, ela ficou frouxa, que é a diátese. E o que acontece? Para a pessoa não ficar, né, com aquela barriga grande, o cirurgião vem, junta a musculatura de novo e sutura essa musculatura. E pensa, gente, se o fio fosse absorvível, o que ia acontecer? A musculatura ia se soltar e a pessoa ia perder a cirurgia. Então, aquela musculatura fica presa, tá? Sim, dos fios ainda não absorvíveis, nós temos também o fio de aço. O fio de aço, ele é usado em ossos, não
é o fio de Kirchner, que a gente já aprendeu. Ele é um fio mais maleável do que o Kirchner. O fio de aço, ele é muito usado pelo pessoal do bucomaxilar, que quando acontece, por exemplo, fraturas de mandíbula, que eles falam segurar a mandíbula, então voltar com ela para o lugar, tá? Ele é usado também na abertura do osso externo quando se faz cirurgias torácicas ou cardíacas. Depois vai fechar o osso externo e usa o fio de aço. Ele não causa rejeição no organismo, tá? Isso é muito importante, essa é a ideia dos fios cirúrgicos. E vamos falar das agulhas, tava esquecendo das agulhas. As agulhas, nós temos vários desenhos de corpo de agulha, tá? Então nós temos agulha reta e vários tamanhos de círculos de agulha, como a gente pode ver aqui. Então, além do corpo da agulha, também pode-se escolher a ponta da agulha, tá? A ponta da agulha é muito importante, os desenhos de ponta da agulha. Então, a agulha ela pode ser ponta romba, ela vai passar pelo tecido, mas ela não vai rasgar. Ou podem ser outros tipos de ponta que vão realmente perfurar um tecido, tá? O cirurgião, ele determina tudo isso. Então, por exemplo, muitas vezes quando chega um cirurgião novo no hospital, não tem o tipo de fio que ele gosta, então ele vai lá no setor de compras e especifica o tipo de fio que ele quer, com o tipo de agulha e a ponta da agulha que ele quer, tá? Então, assim, os hospitais têm todos os tipos de fios que existem no mercado? Claro que não. Um exemplo, um hospital que não faz cirurgia cardíaca nem vascular, vai comprar esse tipo de fio, que são fios caros? Não. Um hospital que não faz cirurgias oftalmológicas, que a gente já viu até os pontinhos, né? Vai comprar, se eles não fazem esse tipo de cirurgia, eles vão comprar esse tipo de fio? Não. Tá? Então, o setor de compras do hospital, eles vão comprar os fios que são usados, né, pelos cirurgiões que frequentam aquele hospital. Então, por exemplo, nós temos, quando vocês veem cesáreas, e vocês vão ver bastante em estágio, vocês vão ver que cada cirurgião gosta de um grupo de fios. Ou, né, como a cesárea usa vários tipos de fio. Mas vocês vão ver que os fios usados por um obstetra muitas vezes não são iguais os fios usados por outro obstetra, tá? Então, isso vem de escolha do cirurgião. Ninguém precisa guardar. Com o tempo, se você trabalha no centro cirúrgico, é claro que você acaba se acostumando com preferências. Mas a função do enfermeiro não é guardar isso, tá? Outra coisa importante para se falar dos fios é a numeração dos fios. A numeração vai determinar o comprimento dos fios de forma alguma, tá? Os fios, geralmente têm um padrão de comprimento e assim, o cirurgião pode usar 3, 4, 5 pacotes de fios. Isso não faz muita diferença, lógico, a não ser valores. Quando a gente fala em numeração de fios, nós estamos dizendo da espessura, o diâmetro do fio. E aí, nós temos, é como se a gente pegasse a matemática e fosse falar dos números negativos. Então, a gente tem o 0, que é um fio bem grosso, tá? E aí, quanto mais zeros a gente vai colocando no fio, mais fino ele vai ficando. Então, o fio 0, 1 0, 2 zeros, 3 zeros são fios grossos. Qual é o fio mais fino que existe? 10 zeros. É o fio mais fino que existe. Precisa ser manipulado com microscópio, que são os fios usados, por exemplo, para algumas cirurgias oftalmológicas. Ou, por exemplo, cirurgia vascular de recém-nascido, tá? E aí são os fios muito, muito finos, 9 zeros, 10 zeros. Então, é como se a gente andasse, né, na fita métrica para o lado negativo dos números. E o 0 é o mais grosso. Não, a gente ainda tem o 1, não é 1 0. 1, 2 e 3, que geralmente são os fios de aço, tá? Fios internos, a gente raramente tem esses fios. Então, outra coisa importante, o que encarece um fio, tá? Marca, porque infelizmente qualidade.
Quanto mais fino o fio, mais caro, tá? Nós temos fios vasculares que vêm com 2 agulhas, o fio já é fino e ele vem com 2 agulhas delicadas, então é um fio caro. E a composição do fio, então o fio, quando ele é monofilamentar, ele tem um filamento de fio, ele é mais barato. Quando ele é multifilamentar, como se fosse uma trama de fios, o que torna ele muito mais resistente, ele é um fio mais caro, tá? Só para fechar, além dos fios, a gente ainda tem a cola cirúrgica, então ela é muito usada para pele, para não deixar cicatriz, ou o mínimo do mínimo, então para cirurgias no rosto e cesáreas também, tá? Essa cola cirúrgica. E nós temos também o grampo cirúrgico. Nós temos o grampeador cirúrgico, ele é muito usado em cirurgias de intestino, nas bariátricas, na retirada de vesícula, e também já vi esses fios para fechar osso externo, tá? Lógico, para retirada de vesícula são grampinhos, igual grampo mesmo de grampeador de papel, tá, gente? Não achem que é algo diferente, não. São grampos menores. Grampos para ossos são grampos maiores. Já vi grampear pele também, mas é menos comum, né? Existe, mas é menos comum. Os grampeadores geralmente são usados internamente. E as cirurgias por vídeo já tem grampeadores próprios também, tá? Então dá para usar grampeador fazendo cirurgias vídeo laparoscópicas. Então, resumindo aqui, qual é a ideia da aula? A ideia é mostrar para vocês esses 2 grandes grupos de fios cirúrgicos, onde mais ou menos eles são usados, né? Essa parte da numeração é muito importante e que tem essas diferenças de agulhas, tá? Mais que isso para o enfermeiro é desnecessário, tá? O importante pra gente, então, é esse resumo, e o importante pra mim é que vocês digam, né, se ficou alguma dúvida. Vocês viram algum filme, algum seriado que falou alguma coisa diferente de fio, falou alguma terminologia que eu não falei aqui, tá? Não, jamais, nunca imaginem que vocês têm que decorar a numeração. Por exemplo, para cesárea se usa tal tipo de fio, tal número. Não é assim, isso é preferência do cirurgião, tá? Então, a ideia nossa era fazer esse grande resumo. E eu aguardo de vocês as dúvidas lá na plataforma, para que a gente possa ir tirando mesmo essas dúvidas, né? É difícil a gente fazer pro professor fazer esse monólogo, porque a gente não tem uma ideia se... Nossa, o professor acha que tá falando tão claro e não tá tão claro, tá? Então eu preciso desse retorno de vocês. Muito obrigado por mais essa aula.